crianças, sejam bem-vindos a mais um culto infantil da Igreja Batista de Cachoeirinha. A nossa leitura bíblica de hoje se encontra em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 5 a 7. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Inculcará. Mas o que é inculcará? Vocês sabem, crianças? Inculcar é gravar pela repetição, falar repetidas vezes, repetir várias vezes. E é pensando nisso que hoje teremos uma revisão da vida de Abraão, conhecido como pai da fé, considerado amigo de Deus. Então, para iniciarmos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por a gente ter o culto infantil. Senhor Deus, abençoe, Senhor, aquelas pessoas do Ministério Infantil e da nossa igreja, Senhor, que eles continuem trabalhando para o culto e que nada de ruim aconteça com eles. Senhor Deus, cura, Senhor, aquelas pessoas que estão doentes, que elas possam melhorar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter abençoado o Ministério Infantil, para que nós podemos ver o culto e adorar ao Senhor. Abençoe, Senhor, para que o nosso culto volte para o presencial. Perdoe, Senhor, meus pecados, minhas desobediências e tudo mal que eu fiz. Amém. Ensina-me, ó Jesus, a ter mais fé, fazer a tua vontade onde estiver.
Ô, Tiaglão! 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 Oi, Hugo, qual o desespero, eita! Ô, Tiaglão, me responde uma pergunta. Respondo, pergunte aí. Tiaglão, quando a senhora pensa sobre fé, qual é o primeiro nome que a senhora pensa? Eu penso em Abraão. Ué, por quê? Eu penso em Abraão porque Abraão tá lá na Galeria da Fé, né? Ele tem um espaço bem grande na Galeria da Fé. Ué, tem galeria disso, é como a gente... É um museu, Tiaglão? Tem quadro lá, Tiaglão? Tem quadro bonito, tem estátua? Calma, Hugo, deixa eu falar. A gente chama Hebreus 11 de Galeria da Fé. Lembra que quando você perguntou uma vez sobre o que era fé, você foi lá em Hebreus 11 para aprender? Lembro. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Tá lá em Hebreus 11:1. Muito bem. Aí se você ler o resto de Hebreus, você vai saber sobre a história de Abraão. Que lindo! Abraão tá lá citado como um homem que teve muita fé no Senhor. Que legal! E a gente estava estudando Abraão um tempo desse, você lembra? Eu lembro de algumas coisas. Sério, Hugo, você não lembra de tudo? Só umas coisas. Hugo, então que bom que tu vai assistir hoje o culto infantil, que a gente vai revisar a história de Abraão. Que legal! Vai ajudar minha memória. Eu sou meio desmemoriado, Tiaglão. Eu acho que eu tenho os parafusos a menos. Eu quero assistir aí, põe pra assistir, Tiaglão. A Bíblia nos conta que há muitos anos atrás existia um homem chamado Abrão. Ele morava com sua família numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Abrão morava com sua esposa, Saraí, seu pai Terá e seus 2 irmãos, Arã e Naor. Um dos sobrinhos de Abrão se chamava Ló. Ló era filho de Arã. Naor era casado com Milca. Sarai, a esposa de Abrão, não podia ter filhos porque ela era estéril. Ur dos Caldeus ficava na Babilônia e era um lugar onde as pessoas acreditavam em vários deuses e os adoravam. Deus não aprovava o tipo de vida que o povo de Ur dos Caldeus vivia, e então ordenou que Abrão saísse do meio daquele povo e fosse a uma terra que já estava preparada, a terra prometida, Canaã. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Ele não ficou preocupado, nem perguntou para Deus como dele sairia uma grande nação, já que não tinha filhos, pois sua esposa não podia engravidar. Ele não ficou perguntando como seria isto, nem ficou querendo saber detalhes. Ele simplesmente obedeceu. Abrão também não conhecia o caminho, nem mesmo sabia para onde ia. O que ele sabia era que Deus o estava orientando no caminho certo e que ele seria seu guardador e guia. Sabe, crianças, é esta atitude de fé e obediência que todos nós devemos tomar quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa. Devemos acreditar, confiar no Senhor, obedecê-lo com o coração cheio de alegria, ainda que pareça difícil para nós. Abrão sabia que o Senhor tinha o melhor para a sua vida, e mais do que depressa obedeceu, partindo com sua esposa Saraí, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e empregados que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém.
Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que ficava ao leste da cidade de Betel, e ali armou seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Ali, Abrão também construiu um altar e adorou o Senhor. Depois, ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Abrão não sabia onde ficava a terra da qual Deus havia falado, mas ele creu no Senhor e obedeceu. Não foi fácil para Abrão deixar a sua família e seus amigos. Abrão poderia ter pensado: por que deixar minha terra, minha família? O que Deus deseja de mim não poder ser feito aqui mesmo? Porém, Abrão não questionou, ele obedeceu. Ele sabia que Deus era bom e confiava em sua proteção. Abrão guardou em seu coração a promessa que o próprio Deus havia lhe feito. Deus escolhera Abrão para ser pai de muitas pessoas. Ele desejava que Abrão contasse para essas pessoas como ele era bom. Abrão seria conhecido como uma pessoa muito importante. Ele seria uma bênção para o mundo inteiro. Através de seus filhos, netos, bisnetos, nasceria Jesus, o Filho de Deus. Abrão não sabia o que poderia encontrar, os perigos que passaria. O que ele sabia era que podia contar com a proteção de Deus que o havia chamado. E assim aconteceu durante toda a viagem, e na nova terra Deus cuidou dele e de toda a sua família. Os empregados de Abrão e Ló estavam brigando por causa da grande quantidade de animais que eles tinham. Abrão decidiu então que ele e Ló deviam separar-se. Disposto a confiar em Deus, Abrão deixou que Ló escolhesse a parte da terra que preferisse. Ló sabia que a terra na planície do Jordão era muito fértil. Ele não se importou com o fato de haver cidades perversas que ficavam ali perto. Ló foi egoísta e escolheu o que queria, a linda planície do rio Jordão, onde havia várias cidades cananeias perversas. Ló quis fazer a sua própria vontade, embora isso significasse ficar perto do pecado. Você às vezes quer ficar perto do pecado para fazer a sua vontade? Você faz isso quando continua a ver um programa de TV impróprio porque quer divertir-se, ou quando participa de um grupo de amigos que está fazendo coisas erradas. Enquanto isso, você está aprendendo valores errados. Você pode pensar que estas ideias pecaminosas não vão influenciá-lo, mas com o tempo influenciarão. Algum dia você vai descobrir-se fazendo algo errado que nunca esperou fazer. Você que já recebeu Jesus, lembre-se de que insistir na sua própria vontade pode às vezes levar você a terríveis consequências. Tenha cuidado com o que você vê e ao escolher as pessoas com quem anda. A Bíblia diz: fuja dessas coisas. As armadilhas de Satanás são mentirosas, tolas, que vão prejudicá-lo. Fuja delas, preferindo crer nas coisas verdadeiras e certas da palavra de Deus. Não seja como Ló. Ele fez a escolha errada, querendo a sua vontade em vez da de Deus. Ló foi aos poucos se mudando para mais perto de Sodoma, embora soubesse que os homens dali eram muito perversos. Em Gênesis 14, vemos que tudo começou quando 4 grandes reis decidiram atacar 5 cidades pequenas. Os reis das 5 cidades pequenas elaboraram um plano de batalha para salvar suas 5 cidades, mas não funcionou. Perderam muitos soldados e muitos dentre o povo. Logo, os 4 grandes reis inimigos entraram na cidade de Sodoma, onde morava Ló, sobrinho de Abrão. Eles invadiram a cidade e levaram muitos como prisioneiros, inclusive Ló.
muitos animais e outras coisas de valor. Um dos prisioneiros conseguiu escapar e correu para contar a Abrão o que havia acontecido. Imediatamente, Abrão chamou seus 318 servos, que eram treinados para lutar, e juntos foram atrás dos 4 grandes reis inimigos. Finalmente, eles conseguiram alcançar os 4 reis com seu exército ao norte, em um lugar chamado Dan. Naquela noite, Abrão e seu exército os atacaram. Os 4 reis pareciam ter certeza que estavam totalmente cercados por um enorme exército. Eles largaram tudo e fugiram. Deixaram para trás seus prisioneiros e todas as coisas de valor que haviam roubado. Deixaram até seus próprios pertences para trás. Dentro de pouco tempo, Abrão e os outros estavam de volta para casa. Todo o povo das 5 cidades pequenas estavam muito alegres por estar a salvo outra vez. No caminho para casa veio ao encontro deles o rei de Sodoma. Ele ficou muito satisfeito por terem alcançado aquela vitória. Abrão encontrou ainda Melquisedeque, rei de Salém, que também servia a Deus como sacerdote. Ele trouxe a Abrão e aos outros alimentos e bebidas. Abrão entregou ao sacerdote o dízimo de tudo que haviam recuperado. O rei de Sodoma falou que Abrão devia ficar com o restante das coisas, mas ele disse que não, e devolveu tudo ao povo, que tanto havia sofrido nas mãos daqueles 5 reis. Como Abrão, seja grato a Deus por fazer coisas boas, e não espere receber outras coisas em troca. Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, crê